conteúdo para os novos tempos, QRCast. Hoje, estava aqui antes de começar a gravar, conversando com esse nosso convidado, trazendo um pouco aí de saudosismo. A Giovana fica brigando comigo, Luiz, sobre 60 a mais. Fica me sacaneando de idade. E aqui a gente tá falando aqui de... Na minha época, vamos trazer um pouquinho... O jargão do Luiz é explica e descomplica, não é isso? Exato. Vamos falar de economia, vou falar desse novo momento aí, taxa Selic. Quero falar, taxa Selic, o dólar como não mais uma moeda de fundo de reserva mundial dos países. Quero trazer aí a autonomia do Banco Central. Quero trazer esse primeiro semestre aí do governo Lula, né? Que é um assunto que interessa pra gente, porque cada lugar é muito sensível à economia, né? A crédito, na verdade, né? E quero trazer um pouco aí da experiência desse meu amigo aí, que eu tenho a oportunidade de ter ao meu lado, que me ensina tanto. Giovana, Luiz Nogueira com a gente hoje, hein? É uma satisfação receber o Luiz aqui. Tenho certeza que esse bate-papo vai agregar muito para os profissionais do mercado imobiliário. Acho que descomplicar um assunto que para muitas pessoas é algo bem complexo, vai agregar bastante. Estou ansiosa para aprender com vocês um pouquinho mais a respeito de economia, porque eu acredito que a gente consegue adaptar, né, independente do mercado. O bate-papo vai ser interessante, então fica com a gente. Antes de começar, se você ainda não favoritou o nosso podcast, deixa o seu coraçãozinho, tanto no YouTube como nas plataformas onde você estiver ouvindo, e já deixa o seu comentário também de quais assuntos você quer ver por aqui, para a gente providenciar isso aí para você e trazer conteúdos relevantes para os novos tempos. Luiz, se apresenta para a gente começar. Obrigado, Giovana. Prazer, Guilherme. Bom demais ter você aqui Muito com a gente. bom te reencontrar. Bom, o meu nome profissional de guerra é Luiz Arthur Nogueira, né? Eu sou jornalista e economista, então atuo mesclando as duas áreas, tentando usar a comunicação para, de fato, difundir os conhecimentos de economia, educação financeira. E atualmente estou trabalhando com comentários na Jovem Pan. Escrevo coluna na Isto é Dinheiro, na revista Mundo Cop, o pessoal do cooperativismo, e nas redes sociais a gente vai brincando de explicar e descomplicar a economia. E você tem um perfil, né, Luiz? De falar de economia de uma forma que a outra pessoa entenda, né? De fato, esse explica e descomplica, ele é um traço da sua personalidade, do seu trabalho, e você tem feito isso com muita excelência. E lembro, estava até conversando com a Giovana ontem, lembra do Pix? Quando a gente lançou o Pix, a gente fez uma live, lá, né? Antes mesmo, penso que a gente foi um dos primeiros a falar do Pix para o mercado imobiliário. Assim, eu lembro que a gente fez uma live, foi muito bacana, e a forma como você trouxe, que já estava sendo divulgado, mas ainda estava cheio de dúvida, e eu virei doutor em Pix depois daquela live. Né? Doutor em Pix. E deu muito certo o Pix, hein? Impressionante, né? E agora tem a moeda digital agora do governo, né? Quero falar dela também. Vamos falar. Mas, Luiz, fale pra gente. Primeiro semestre do governo Lula, e aí, mercado imobiliário é sensível ao crédito, né? Taxa Selic alta, essa movimentação dos Estados Unidos sobre uma possível não pagamento da dívida lá, que nós tivemos aí agora um respiro aí do Congresso, que postergou pelo menos, mas a desconfiança está presente, né? Os Estados Unidos como maior economia do mundo, né? Apesar da China estar vindo aí, mas tem um impacto aqui para a gente e o novo governo, essa transição sensível do Bolsonaro para o governo Lula. O que você pode trazer para a gente aí? Qual é o seu olhar em relação a tudo isso que está acontecendo? Bom, vamos lá, Guilherme. Evidentemente que toda mudança de governo gera incerteza. E essa palavrinha mágica, incerteza, para a economia não é bom. Porque incerteza normalmente remete a um cenário nebuloso, que você não consegue enxergar de forma muito clara o horizonte. E o empresário, normalmente em cenários de incerteza, ele, na dúvida, adia decisões. E a economia nada mais é do que tomada de decisões. Então, se os empresários decidem investir, os consumidores decidem consumir, a economia roda. Se todo mundo, na dúvida, adia, a economia dá uma parada. No fundo, foi o que aconteceu nessa virada de governo. Na verdade, desde o final de outubro, quando sacramentou a vitória do presidente Lula, todo mundo ficou esperando para entender qual vai ser a verdadeira agenda econômica. E aí, conforme o governo foi começando...
desconhecido na área, né? Que é o Fernando Haddad, exato. Tinha muita incerteza. Que equipe econômica é essa? Será que vai ser parecida com aquela do Palocci lá atrás, em 2003? Vai ser mais parecida com a do Guido Mantega, depois, na época mais de Dilma, né? E aí, qual é a boa notícia, Guilherme? Porque eu não tenho preferências ideológicas, eu procuro sempre olhar a economia de uma forma propositiva, buscando de fato oportunidades, que é o que interessa no final das contas. Muita gente me perguntava, Luiz, o Lula ganhou, vamos virar uma Argentina? Essa era a preocupação número 1. O que significa virar uma Argentina? Inflação de 100%, recessão econômica, e eu dizia desde o primeiro momento, não é o meu cenário, não acredito nisso. E não acreditava pelo histórico do próprio presidente Lula nos 2 primeiros mandatos e até pela equipe econômica que ele foi formando. O Fernando Haddad, a gente pode ter aqui inúmeras críticas a ele, mas ele não é alguém maluco que vai tomar decisões que vão afundar o país. E tem um ponto que você até mencionou na abertura, que a gente vai poder falar com calma daqui a pouco, que é nós temos pela primeira vez na história um Banco Central independente. E isso fez toda a diferença. Embora, curiosamente, o governo Lula critique muito a independência do Banco Central, é a independência do Banco Central que deu a tranquilidade nessa transição. É ela que explica, por exemplo, por que o dólar não disparou para 6, 7 reais, como aconteceu lá atrás, em 2002, 2003, quando o Lula ganhou. Não disparou porque o mercado enxergava no Banco Central alguém que ia tomar as medidas necessárias, querendo o governo ou não, né? Seriam decisões políticas. Exato. Decisões técnicas. Isso aí. Blindadas da política, né? Claro que chegando no assunto que é muito importante para o mercado imobiliário, que é taxa de juros, quem vai influenciar o crédito. Claro que não dá para ignorar que teve bastante pressão política para o Banco Central começar logo a reduzir os juros. E, de alguma forma, por questões técnicas, ele resistiu nos 6 primeiros meses do governo e não reduziu. E agora, recentemente, fez o primeiro corte, que na minha opinião foi correto, um corte mais ousado, digamos assim, de meio ponto. Tinha muita gente que defendia... Você esperava quanto? O pessoal esperava 0,25. Eu defendia meio. Falava, tem espaço para meio. Sem pressão política. Tem espaço para meio. Por uma série de motivos. A inflação está caindo, o Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo, então tem espaço. Dá para fazer com responsabilidade essa queda de meio. E ele já sinalizou que as próximas 3 reuniões deste ano também terão quedas de meio. Então, embora no curto prazo, não é da noite para o dia, a gente acordou e os juros estão baixos no Brasil, não. Mas quando a gente vê que a perspectiva para esse ano e para o ano que vem é de queda, isso por si só já começa a melhorar, destravar o mercado de crédito e, sem dúvida nenhuma, isso vai começar a beneficiar o mercado imobiliário, que depende muito dos financiamentos de longo prazo e as pessoas fazem conta. Quando os juros estão altos, as prestações ficam muito gordas, não cabem no orçamento. Quando os juros começam a cair, a perspectiva das prestações, elas diminuírem, começa a encaixar no bolso das pessoas. Então, quando eu olho o mercado imobiliário, eu olho ele muito promissor para os próximos anos, porque o crédito vai ser, de fato, o motor que vai impulsionar o mercado. Olha o seguinte, Luiz, a autonomia do Banco Central, para mim, tem alguns pontos interessantes. Primeiro, o Banco Central brasileiro foi um dos primeiros bancos centrais do mundo a elevar juros. Perfeito. Né? E foi um dos primeiros agora a baixar. Isso. Né? Então, a gente fez um movimento lá atrás totalmente contrário às outras economias, né? E fizemos agora... Você viu os Estados Unidos, né? Exato. Os Estados Unidos baixou. Na transição ele baixou e teve uma situação que está hoje lá. Não comparando, mas estou falando da parte técnica, claro, da movimentação do Banco Central. E agora o nosso Banco Central baixou. Mas você trouxe aqui uma frase que eu até notei, a economia é tomada de decisão, né? Por mais que o Banco Central esteja com essa indicação, vamos botar, de baixou agora meio ponto percentual, indícios de baixar no próximo encontro, a economia do Brasil, ela está se movimentando? A gente está tendo maior consumo? Qual é o impacto disso? Baixando o juro, a gente está vindo de uma movimentação econômica? Por quê? Porque eu estou vendo muito empresários do setor de varejo, né? Porque não é só político, os próprios empresários também vieram com essa movimentação para o Banco Central, baixem juros, está matando a gente. Sem dúvida. Né? Então, se tem um impacto. Então, se tem um impacto no varejo, vai ter um impacto em toda a cadeia. Vai. Né? Inclusive no mercado imobiliário. Mas vamos falar da jornada do consumo da população.
Como é que você enxerga essa movimentação do Banco Central, a política do Haddad no varejo e as ramificações do mercado imobiliário no médio, quando falo no curto, até final desse ano, tá? E nos próximos anos de governo aí do Lula? Então, Guilherme, interessante essa questão do varejo que você falou, porque o varejo que depende de crédito, aqueles de bens mais caros, que a gente chama de bens duráveis, então móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos em geral, automóveis, material de construção, esse varejo está mal, está com queda nas vendas. Por quê? Os juros estão altos, as pessoas estão endividadas e elas não vão tomar um novo crédito para contrair esse bem. Então a pessoa planejava reformar a casa, ela adia. Né? Ela queria trocar uma geladeira, se não for urgente, a geladeira está funcionando, ela adia. Então esse adiamento é o que derruba a economia. Agora, o varejo dos pequenos valores ou dos itens de maior necessidade, por exemplo, alimentos. Se o mercado continua indo bem, como foi durante toda a pandemia. Farmácias, remédios, continua indo bem. Farmácia, como foi durante toda a pandemia. Esse varejo está indo bem. E aí tem um detalhe, que é o setor de serviços, que é um pouco mais amplo. Vamos lembrar que na pandemia o setor de serviços desabou, porque o básico de uma prestação de serviço é você tem o prestador de serviço e o cliente. Eles têm de se encontrar. Ninguém inventou corte de cabelo via internet ainda, né? A manicure via internet, assim por diante. Na pandemia isso desabou. Agora voltou com tudo. Então, o setor de serviço ele representa 70% da economia. Quando reabriu, bombou. Então hoje, quando você me pergunta, a economia está aquecida? Eu vou dizer, tem setores que sim, tem setores que não. Quem está indo bem hoje? Setor de serviços. Inclusive a queda da inflação ajuda. O agronegócio continua bombando, não parou em nenhum momento na pandemia e agora quebrando o recorde de safra. Então eu viajo muito o Brasil. Se você vai em estados que tem o agronegócio como grande motor da economia, não tem crise nenhuma. Então eu fui para o Mato Grosso recentemente, está tudo indo bem lá. Né? Agora, quem depende de crédito sentiu o baque. E aí entra a questão do setor imobiliário. Vamos lembrar que durante a pandemia a gente teve a menor taxa de juros da história. Muita gente aproveitou para comprar imóvel, seja porque o crédito estava muito barato, ou seja porque as pessoas presas dentro de casa passaram a se incomodar com o que elas tinham. Eu brinco que muita gente descobriu que tinha um banheiro dentro de casa, que tinha um escritório, e de repente a pessoa fala assim, pô, será que é esse lugar que eu quero morar? Será que eu quero morar em outros lugares? Muita gente deixou as grandes cidades, foi morar no interior, no litoral. Isso movimentou o mercado. E também teve muito lançamento. Hoje, como que eu enxergo o mercado imobiliário? As construtoras estão terminando de erguer os prédios vendidos, lançados na pandemia. Essa construção ela está cara, está tudo caro, mão de obra está cara, material de construção. Então as margens apertaram muito. Elas estão entregando ali com o nó da gravata apertado mesmo, com a faca no pescoço, porque a rentabilidade caiu muito. E agora você começa a ver um novo sinal de novos lançamentos que tem tudo para terem sucesso de vendas a partir do momento que os juros começarem a cair. Então, por isso que eu disse para você que eu estou enxergando com bons olhos as perspectivas para o setor imobiliário, porque a próxima etapa vai ser, de novo, um novo ciclo de queda de juros no Brasil. Claro que não vai ser nada parecido com o que foi na pandemia, não tem como. Vai ser uma queda lenta e gradual dos juros, mas que vai favorecer muito esses segmentos de crédito que eu mencionei. É assim que eu estou enxergando. Você trouxe aí o movimento do prestação de serviço, do varejo, mas eu queria dos lançamentos. Qual é o meu ponto de atenção? Mercado secundário, que é o mercado de imóveis prontos, tá? Porque assim, a economia, o agronegócio está boa, é pontual, é regional. Sim. Prestação de serviço está boa, mas não tem uma força motora mas de expansão, de equilíbrio, né? Não tem essa potência. O mercado imobiliário, para mim, ele sempre tem um ponto, ele sempre é um mercado que eu vou observar, independente de eu trabalhar nele ou não, porque ele é um gerador de emprego. Então, assim, sim, ele é um forte gerador de emprego para a economia, então é um mercado sempre que vai ser sensível como outros mercados, mas o mercado imobiliário, ele, fora a parte de juros, ele é um mercado sensível
na geração de emprego, que todo governo, não importa o governo, vai olhar para o mercado pela geração de emprego. Perfeito. Né? Então, nesse lugar que eu fico, que é o meu ponto de atenção, que eu queria te olhar, que eu queria te ouvir o seguinte. E aí eu vou te falar, na minha perspectiva, talvez limitada. Por mais que a gente fale de taxa Selic, ainda é pouco entendido o que é a taxa Selic, o impacto da taxa Selic. A mídia, muitas vezes, ela traz um fantasma que poucas pessoas conhecem, por isso que se assustam tanto. Sim. Né? Por isso se assustam tanto. Mas pensa ali que agora eu estou com um corretor, com um dono de imobiliária, essa insegurança, a insegurança da economia ou do investimento de médio e longo prazo, que é o imóvel, e agora estou muito com foco no mercado secundário, mercado de uma vez pronto, que esse cliente vem para mim, que tem intenção de compra, vai fazer muitas vezes a simulação no banco. A gente sabe que a Caixa Econômica ainda é um motor fortíssimo, né? Apesar de ter capilarizado para outras instituições, mas a Caixa Econômica ainda é a locomotiva desse mercado, né? Até por N motivo de dinheiro subsidiado, assim, mas é uma referência. A pessoa vai no banco privado, ela faz a conta, porque às vezes ela não faz nem a conta de se a taxa Selic era X ou Y. Ele está muito mais impactado com o que ele ouve. E aí ele teme a prestação, teme o emprego que pode perder devido a isso. Como é que o que você falaria para um consumidor final, para o cliente, para a população, sobre a economia, sobre as suas expectativas, aquilo que você analisa, e para um corretor de imóveis dentro desse mercado secundário? Bacana, ótima pergunta. Você tocou no ponto, Guilherme, assim, o cliente ele só vai comprar, bater o martelo na compra, porque o desejo, em tese, ele já tem. Já tem. Né? Ele só vai, se financeiramente fizer sentido para ele. O que predomina no mercado imobiliário brasileiro? Predomina aquela modalidade que você faz um contrato, que você tem as prestações já previstas ao longo de 10, 15, 20, 30 anos, que normalmente são decrescentes e atreladas a uma taxa de juros fixa. Essa é a modalidade mais utilizada no Brasil. Tem outras que a gente pode comentar daqui a pouco, mas essa é o que o mercado mais usa. Então, primeiro, faz muita diferença quanto é a taxa hoje, porque o banco, quando vai fazer a simulação, ele vai te oferecer uma taxa com base na realidade que ele tem hoje da economia. Então, a perspectiva de queda ela ajuda nesse sentido. Então, você vai partir de uma prestação X, vamos pegar hipoteticamente R$3.000 por mês, e essa prestação vai ser decrescente ao longo do prazo do seu contrato. Como é que tem que ser a conversa do corretor, que eu sempre coloco como uma responsabilidade do corretor ser também um educador financeiro do cliente? Bom ponto de atenção. Ajudar o cliente a tomar essa decisão. Porque não é a venda pela venda, porque uma venda que não cabe no bolso do cliente, ela vai virar um problema daqui a um tempo. Vai virar um distrato e é capaz do cliente, inclusive, colocar a culpa na imobiliária, no corretor, dizendo, pô, esse cara me convenceu de que era um bom negócio, mas isso não cabia na minha vida financeira. Então, acho que é legal que seja uma coisa construída a 4 mãos e que o corretor tenha esse papel de educador financeiro, que é entender qual é a realidade financeira desse cliente. Ele é um funcionário público, por exemplo. Funcionário público tem estabilidade. Essa pessoa não vai ter um risco de desemprego. Se cabe no bolso dele, assunto resolvido. Até porque as parcelas são decrescentes. Se cabe a primeira, vai caber as outras. Muito bem. Ele é um aposentado que tem a sua renda fixa todo mês? Também não é um problema. Ele é um trabalhador com carteira de trabalho assinada? Bom, você entender qual é a estabilidade que ele tem, garantia de emprego jamais ele vai ter, 100%. Ele tem que entender o seguinte, se ele tiver um imprevisto, como é que ele vai lidar com isso? Ele é um trabalhador informal, que ele depende, né, aquilo que a gente fala assim, ele vende o almoço para pagar o jantar todo dia, ele não sabe, tem mês que ele fatura muito, outro mês ele não fatura nada. Quer dizer, ele tem como ter uma previsibilidade, dado que as parcelas são mensais, ele vai conseguir manter esse fluxo de pagamentos? Mas, Luiz, você tem muito input, mas só assim, porque você pegou grupos, tipo assim, aposentado, servidor público, são grupos que já têm uma estabilidade. Vamos botar assim.
Mas quando a gente estava falando de varejo, tá? Então, a gente estava falando de varejo. Então, a gente está falando de, mercado automotivo, teve agora... Um impulso do governo. Não, férias coletivas, algumas férias coletivas, teve esse impulso do governo que há questões, é questionável. É um paliativo. Tá, não vai resolver. Vou dizer para você assim, aí é o olhar do Guilherme, tá? Olhando para o passado, olhando para o presente. Para mim, é um paliativo que a gente já sabe o que... Se a gente olhar para o passado... Sim. Essas movimentações já foram feitas. E não deram certo. E a gente sabe onde isso vai chegar. Tá vendo? Isso vai chegar. Então, é uma euforia muito temporária de um impacto no curto tempo maior do que se não tivesse feito isso. Perfeito. E aí vamos falar a gente poderia falar de educação financeira, mas aí seria um outro QRCast, né? Mas se a gente pegar o mercado da indústria, o mercado automotivo, que são muitas vezes o dia a dia do corretor de imóveis, que é muitas vezes quem ouve essas movimentações financeiras. Então, assim, Minha Casa Minha Vida agora foi para um teto interessante, mas aí vou esbarrar de novo em crédito da Caixa Econômica, né? Porque eu posso subir, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Até quando ele vai sustentar essa movimentação econômica, esse desejo que se tem e ainda tem. Não sei se você concorda comigo. O programa Minha Casa Minha Vida hoje tem muito mais um nome Minha Casa Minha Vida do que a essência que ele foi criado. Para mim, é a minha perspectiva, tá? É um mercado totalmente apartado, com regulamentação específica, mas que hoje está em prol de outros setores, outros olhares. A minha pergunta, cara, é o seguinte. Aí eu vou dizer assim, como corretor de imóveis, como gestor do mercado imobiliário, o que eu precisaria saber? Aonde estaria a minha atenção? Como que eu poderia orientar esse meu cliente que vem do mercado de indústria, mercado de varejo, que está recebendo esse monte de input de alguns empresários de setores? Que bicho, para onde que eu vou? Um ponto que eu vejo interessante no que o Guilherme está falando e que talvez você consiga contribuir com a gente muitos clientes estão esperando uma oportunidade. O que é essa oportunidade? Como é que ele pode identificar que esse momento é uma oportunidade para ele e como é que o profissional do mercado imobiliário pode mostrar para ele que de fato aquilo ali é uma oportunidade? Tá. Entendi, Giovana. Olha, a oportunidade, ela pode surgir em alguns aspectos. Ela pode ter você pode ter uma oportunidade de preço nesse momento. A gente acabou de mencionar que as construtoras... Mas vai esbarrar em crédito do mesmo jeito. Vai esbarrar, mas você pode... Então, mas tudo depende se vai caber no bolso dele. Aí ele tem que ter uma ambição, digamos assim, de comprar algo que seja compatível com a vida financeira dele. Porque ele vai esbarrar em crédito. Sim. Tá vendo? Sim. Concorda? Concordo. Você vai esbarrar em crédito. Porque eu posso ter um imóvel hoje de 200, que por 150, por 100, que eu vou fazer um crédito. Vou te dar um exemplo. O que explodiu nos últimos anos de crédito? Bicho, vou te falar uma coisa aqui. Giovana vai me chamar de novo de 60 a mais. Não, mas aí já começa assim, no meu tempo. Meu tempo. Aí não tem como nem ajudar. Eu vou te falar. Você tá rindo, né? Eu vou te falar. Consórcio Sharp. Tá vendo? O que explodiu agora como uma linha de crédito e explodiu? Consórcio. Como um novo recurso econômico em várias áreas, mas eu vou focar no mercado imobiliário. E aí você começa com lance embutido, aí você começa a ter, ao meu olhar de novo, uma estrutura que é para o sistema não funcionar. Porque a partir do momento que você começa a promover um monte de coisa e é um crédito mais barato, você tem recurso de antecipar? Eu estou te dando uma visão muito leiga e eu quero te ouvir. Mas, de novo, eu preciso de dinheiro, cara. Eu preciso de dinheiro. Então, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma economia que me permita a compra. Você tem aí hoje o consórcio como um recurso financeiro que está em evidência, mas ainda pouco capilarizado, né? Pouca gente conhece. Não sei se isso é uma oportunidade, se não é, mas você tem aí um ponto de atenção. Mas no olhar do Luiz como economista, e trazendo o que a Giovana disse, assim, como reconhecer uma oportunidade? E aí não vamos falar de reconhecer uma oportunidade no sentido de avaliar seu planejamento profissional, se você juntou dinheiro para dar o sinal, diminuir. Não quero. Eu queria um olhar mais mesmo econômico, político, empresarial,
do que vem para frente para que a gente tenha, vamos falar da educação financeira, dá uma orientação para esse cliente sobre, para esse cliente, para esse corretor, para esse gestor, e eu estou falando aqui para pequena e média imobiliária, muitas vezes para aquela pessoa que não tem essa facilidade de transição, de transitar, tá vendo? E aí uma questão, você mencionou no começo da nossa conversa que o varejo está numa situação de alerta, né? Como é que eu consigo, ou as pessoas que estão nos ouvindo, diferenciar os setores? Porque, por exemplo, o varejo está mal, e aí as pessoas ouvem falar o tempo todo que o varejo está mal, elas vão ficar inseguras de agir, e aí, no meu ponto de vista, num contexto como um todo. Sim. E não só nas compras de varejo, mas nas compras de imóveis, de veículos. Você vê a loja de imóveis. A pandemia estourou. Agora você vê empresas grandes, marcas Tokstok, e então você vê marcas grandes com operações que não estão sustentáveis, que caíram um monte de coisa e que... Por quê? Como é que é? Quem compra casa quer... Como é que é? Quem casa quer casa. Não. Vai comprar móveis novos. Eu estou mais nesse lugar. Vai comprar móveis novos. Então, a partir do momento que o mercado imobiliário, de novo, a jornada do setor do mercado imobiliário é muito grande, cara. Sim. Desde a construção, geração de emprego, a cadeia do mercado imobiliário é muito forte. Sim, claro. Então, se o cara não transita para uma casa nova, vai impactar no mercado de varejo, de produtos, linha branca, um monte de coisa. Bicho, vamos lá. Vamos lá, são Vai lá, Luiz. E agora? Luiz. Agora é hora de descomplicar. Agora é hora de descomplicar. Complica e descomplica. Explica e descomplica. Vamos ser realistas? Opa, toma aqui pra isso. Só a renda que vai resolver. O Brasil precisa melhorar a renda da população. Vou ser bem pragmático. Isso, tudo caminhando bem, nós estamos falando para uma coisa que 2 anos. Não é uma coisa de curto prazo. Então eu quero começar pelo curto prazo para chegar no lado bom da história. Curto prazo, eu sou muito realista. Você vai ter, por um lado, você mencionou aqui, o governo, que é um governo mais à esquerda, em tese um governo que olha para o social de forma mais forte, tentando turbinar o Minha Casa e Minha Vida. Então, alguma ajuda para os mais carentes virá, então quem surfa esse mercado, a tendência no governo de esquerda é ter alguma oportunidade. No mais, é inegável que nós estamos falando da parte de cima da pirâmide social. Pessoas que têm renda e têm condições de comprar um imóvel, trocar um imóvel. Hoje, efetivamente, o que está movimentando o mercado é esse público. Só que você tem um miolo da pirâmide que a gente chama de classe média, e aí, do tempo do Guilherme, a classe média mudou. Porque eu lembro, assim, a minha mãe sempre falava assim, porque nós somos de classe média. Hoje, que eu entendo de economia, é balela. Nós não somos de classe média coisa nenhuma. Nós somos do topo da pirâmide. Essa que é a verdade. As pessoas se assustam. Eu chego nos eventos e falo assim, todo mundo aqui é do topo da pirâmide. Não, eu ganho só 6 mil reais. Você ganha 6 mil reais, você é do topo da pirâmide. Lamento informar. A renda média no Brasil é 3 mil reais. Se você ganha 6, você está no topo da pirâmide. Quando a gente fala em classe média, é classe C. É o miolo da pirâmide mesmo. Essas pessoas, elas têm hoje um problema de renda. O crédito caro como está, a parcela não vai caber no bolso das pessoas mesmo. Então, assim, ou elas vão ter que fazer uma mágica para conseguir dar uma entrada maior e, consequentemente, o que sobrar caber no bolso dela, ou ela vai ter que adiar os planos de comprar uma casa própria, seja o primeiro, enfim, alguma coisa. Só que o mercado não para nunca, Guilherme. O mercado se adapta. Se não tem demanda, ele vai reduzir o preço, e parece um detalhe, mas o preço menor, as parcelas vão ficar menores. E o meu grande argumento para quem tem condições de comprar é que, assim, se tem um lado bom que eu gosto do mercado imobiliário, é que ele é um mercado que valoriza o bem que está comprando. E aí é o oposto, a gente acabou de mencionar aqui, o erro do governo de estimular a venda de carros. Nada contra a indústria automotiva, que ela é muito importante, ela também tem toda uma cadeia por trás dela, mas o carro, você comprou ele, você saiu da concessionária, desvalorizou 20%, 30%, que é exatamente o oposto de um imóvel. Se você compra na planta, ele tem um potencial de valorização muito grande, mas mesmo que você compre ele pronto, a tendência é de valorização daquele imóvel. Então, eu enxergo o mercado imobiliário sempre como uma oportunidade. Insisto, dentro de um contexto de educação financeira, ele pode fazer sentido para quem é investidor. E mesmo que você não seja investidor, eu quero comprar o meu imóvel para morar, que foi o meu caso. Meu primeiro imóvel onde eu moro, ele
é minha moradia. Ele só valoriza. Então, tem muita gente que vai defender na ponta do lápis assim, eu sou contra comprar um imóvel, agora bem tem que morar de aluguel. Eu falo, essa não é a cultura que nós temos no Brasil. A cultura que nós temos no Brasil é casou, tem que comprar um imóvel. Eu ia entrar nesse assunto com você agora, como você mencionou a respeito de um investimento, das pessoas não terem a renda para comprar, então a tendência é que elas migrem para um aluguel. Num primeiro momento, sim. No primeiro Tá. momento, sim. Mas a ambição de ter o imóvel nunca vai acabar. Aliás, Guilherme, curioso porque o que está acontecendo é o oposto, Giovana, com o mercado automotivo. As novas gerações não querem ter carro. Elas já perceberam que mobilidade não precisa ser necessariamente sinônimo de carro. Novo, Né? não tem carro. Falei. Você está com a mente jovem. Você tá sabe vendo? mais agora. Bom, e aí com a explosão de Ubers da vida, menos ainda, né? Mas o brasileiro, ele ainda tem a questão de ser dono do imóvel. Até pelas inseguranças políticas e econômicas que a gente tem na história do país, você ter o seu imóvel é a única certeza que você tem, se daqui ninguém me tira, né? Então eu acho que por uma questão cultural, a gente sempre vai ter uma demanda aquecida para imóveis. Então, assim, eu não enxergo esse drama todo, e talvez, Guilherme, contaminado porque eu viajo muito. E aí, quando você me pergunta em mercado imobiliário, a minha vontade de responder é o seguinte, de qual cidade estamos falando? Porque nós temos tantos Brasis diferentes. Eu fui recentemente, Guilherme, para Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. E todo lugar que eu vou, eu tenho curiosidade de perguntar sobre o mercado imobiliário. Vi alguns prédios sendo erguidos. Primeira pergunta que eu fiz para o pessoal de lá, como é que está o mercado imobiliário aqui, Luiz? Você não vai acreditar. O metro quadrado está tão caro quanto São Paulo. Como é que pode? Aí eu falei, mas como assim? Eu falei assim, porque aqui tem muito dinheiro. Essa influência é só devido à demanda e oferta? Sim, e dinheiro. Não, investimento. Muito dinheiro. Luiz Eduardo Magalhães tem uma peculiaridade, eu conheço lá, até mandar. Eu tô com a Xuxa agora. Um beijo pra minha mãe. Um beijo pra pro Amanda, meu lá de Luiz pai. Eduardo Magalhães, que foi uma das empreendedoras que levou o empreendimento verticalizado para lá. Eu conheço o Luiz Eduardo Magalhães, cara, é uma cidade economicamente estourando, explodindo. As pessoas não têm noção de onde fica o Luiz Eduardo Magalhães, né? Aliás, vai inaugurar um aeroporto lá. Vai inaugurar? Vai. Porque, assim, foi o que você falou, é um país... de qual cidade você está falando? Mas, trazendo para a cidade que a gente mais ouve. Aí eu vou trazer um outro ponto de atenção, Luiz. Falei de carro, né? Que eu não uso carro, não sei o quê, mas você tem um outro mercado. Porque a gente está falando, ó, a gente falou de mercado de Minha Casa Minha Vida, Sim. Você falou de classe C, você trouxe que classe média não existe mais, agora a gente é classe topo da pirâmide, a renda do brasileiro é 3 mil, então se você ganha 6 mil, você está no topo da pirâmide, foi o que você trouxe. Sim. Só que a gente viu nos últimos anos aí uma coisa que sempre teve, mas talvez ficou mais evidente, dos super ricos. Né? O mercado de alto luxo explodiu. Mas assim, Sem dúvida. explodiu em todas as suas variáveis, não só automotivo, mas residencial, comercial, bicho, explodiu. Inclusive a gente vai até conversar com um dos especialistas do mercado imobiliário, que é Augusto Braga, aqui no QRCast, e vamos trazer um pouco desse olhar com a gente também. Então assim, os extremos estão muito evidentes. Sim. Tornaram-se muito evidentes. Essa classe dos super ricos, no seu olhar, e aí, de novo, eu quero sempre trazer para o dia a dia do profissional e do consumidor. Os extremos, eles me dão clareza, mas a realidade está no meio aqui. Sim. Tá? Então, a gente teve a explosão dos super ricos, você vê fila para comprar Porsche, Sim. tá me entendendo? Bolsa, São Paulo agora eleita uma das cidades de consumo de alto luxo do mundo, mudou. Esses extremos, qual o aprendizado que tem para a gente? Qual foi o movimento econômico que evidenciou, de um olhar econômico, o que evidenciou esses super ricos? Qual foi essa movimentação da economia brasileira que evidenciou esses super ricos? E aí vem uma outra pergunta. Massacrou a classe C? Ou a classe B? A classe... como é que é? Dos médios, não. A classe B. Classe B. Ele massacrou a classe C e matou a classe B? Da onde vem esse movimento dos super ricos? E os impactos dele na cadeia como um todo? Tá.
Começando pela classe C, Guilherme, é um fato de que a classe C ficou pobre nos últimos anos. Ela voltou a ser D. Por quê? A gente teve a década passada, quando eu falo década passada, estamos falando de 2011 a 2020, esses 10 anos. Sabe quanto foi o crescimento médio do Brasil na década passada? 0. Em 10 anos, crescimento médio ao ano, 0. Porque nós tivemos o desastre econômico em 2015, 2016, na época do governo Dilma, e como 2020 entra nessa conta, a pandemia. Crescimento 0. As pessoas empobreceram. Tá? Para não falarem que eu estou sendo ideológico aqui, na década anterior, que era presidente Lula, governo 2, bombou essa classe C. Então, na época do Lula, classe C, emergente, pessoas viajaram de avião pela primeira vez na vida, frequentaram a universidade pela primeira vez na vida, compraram um carro pela primeira vez na vida. Inegável. Na década seguinte, que teve a Dilma, elas voltaram para a pobreza. E a ambição do Lula agora é trazer de volta essa classe C. Muito bem. Super ricos. Você tem vários movimentos no Brasil dos super ricos. Mas trazendo a classe C de volta vai movimentar as outras classes. Todas. Então, Todas. Isso que eu Essa é uma ambição do Lula. Tá? Vai movimentar. Vai fazer um movimento. Sem dúvida. Todo mundo vai ganhar dinheiro com isso. Você vai ter um público enorme. Milhões de pessoas vão ascender. Essa é a ambição do Lula. Se eu dissesse assim, se o Lula pudesse encerrar os 4 anos dele com uma missão cumprida, segundo os assessores próximos dele contam pra gente, é essa. Ele quer fazer renascer a tal da nova classe média, a classe C dos 2 governos dele anteriores. Ô Luiz, mas aí um ponto que me chama a atenção nessa fala. Ele quer fazer reacender, renascer a classe C. Ele já fez isso e aí você pontuou que a gente teve essa queda na última década depois do governo Dilma. Foi. Corre o risco de ascender e depois decrescer novamente? Esse risco sempre existe se as políticas não forem bem adotadas. Qual foi o grande erro ali? Quando ele passa o bastão para a Dilma ela acelera o gasto público, que, para quem é um economista liberal como eu sou, é o caminho certo do fracasso. Basta ver o exemplo da Argentina. Governos que gastam muito, num primeiro momento geram uma sensação de bem-estar. Então, 2011 foi bom, 2012 foi bom, aí veio o oba-oba da Copa do Mundo, tudo uma maravilha, e depois chegou a conta para ser paga. Como eu não acredito em fórmulas mágicas, que o governo gastando ele vai melhorar a vida da sociedade, eu acredito em sociedades que prosperam com investimento no setor privado. O erro foi esse. Agora, ele pode fazer de novo um bom governo como ele fez nos 2 primeiros dele, desde que na sequência não venha o erro. E aí daí entra uma história mais longa do ministro Fernando Haddad entender que tem que ter um ajuste das contas públicas e tal. Tem que ter uma estrutura para essa... Para sustentar. Plano. Isso, sem dúvida. Mas... Que não é o caminho da Argentina. A Argentina está num beco sem saída por isso. Governos populistas que gastaram. O resultado final foi uma inflação de 100% ao ano. Mas você acredita que a gente tem chance de chegar num cenário similar? Tem. Não, do fracasso ou do sucesso? Do fracasso. Não. Não tem, porque o Brasil tem uma característica diferente da Argentina. Governos que jogam o Brasil no abismo econômico, o Congresso derruba. O que a gente aprendeu com o Collor e com a Dilma? A hora que pintou o abismo econômico, o Congresso foi lá e derrubou. As pessoas têm uma ilusão de que o Collor sofreu impeachment por causa de um Fiat Elba e que a Dilma caiu por pedalada fiscal. Balela. Eles caíram por incompetência econômica. Como o Lula, do ponto de vista político, é muito mais inteligente do que a Dilma e o Collor, ele jamais vai correr esse risco. E eu costumo dizer, nas conversas que eu tenho com empresários, é um detalhe, mas às vezes o detalhe faz a diferença. Quem é o vice-presidente da República hoje? Geraldo Alckmin. Esse cara, você pode ter as críticas se quiser a ele. Ele governou São Paulo aqui durante mais ou menos uns 202 anos, né? A gente sabe bem. E ele pode ter todos os defeitos, mas quebrar o Estado ele não quebrou. Então, se o Lula, não acho que ele vai fazer isso, não acho mesmo, mas digamos que o Lula quisesse jogar o Brasil no caminho da Argentina, o Congresso derruba e o Alckmin assume. Simples assim. Então não vai acontecer. Não vai acontecer. Então não prevejo desastre. Mas eu queria chegar na questão dos super ricos. Não fala os super ricos. Super ricos. Dessa movimentação. Quem são os super ricos hoje no Brasil? Vamos lá, algumas categorias super ricos. O pessoal que, fruto de herança, empresas familiares, esses sempre existiram. Ok. Quem é mais super rico hoje? O pessoal do agronegócio. E aí tem uma coisa que às vezes até incomoda o agronegócio, mas que eu sou sincero de falar aqui. O agronegócio ele é muito concentrador de renda. Poucas pessoas ganham muito dinheiro.
um fato. E aí vem, acho que os bons... Bom, não é que os outros sejam maus, mas assim, o que eu acho legal. Os super ricos da área de tecnologia, startups e inovação. O que a gente tem de jovem criando coisas novas e que da noite para o dia vende aquilo por milhões para investidores e viram milionários. Eu não tive essa ideia até hoje, infelizmente, mas tenho muitos amigos. Acredita em mim, Guilherme. Pessoas que tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, estudaram nos mesmos colégios, nas mesmas universidades e que hoje têm patrimônio 20 vezes maior do que o meu. Mérito deles. Criaram coisas do zero, que são máquinas de dinheiro, vem o investidor, compra uma parte, pelo menos, desse negócio, da noite para o dia o cara tem 5, 10 milhões na conta corrente dele. É esse cara que compra a Porsche na fila de espera, que vai comprar um apartamento de 10, 15 milhões. E aí vamos fazer uma conta. Quantos habitantes tem o Brasil? 200 milhões. 1% tem muito dinheiro. 1% de 200 milhões são o quê? 2 milhões de pessoas. Tem muito mercado. 2 milhões de pessoas, você tem um mercado de super luxo no Brasil com muita gente. É isso que explica os lançamentos imobiliários com valores absurdos, explica os shoppings focados na alta renda. Você tem toda uma indústria, porque 2 milhões é muita gente. Mas esses 2 milhões sempre tiveram aí, Luiz. O meu ponto de atenção... Mas tem mais agora, Guilherme. Não, tudo bem. Tem mais gente. Mas tudo bem, que tenha mais. Mas do ponto de vista econômico, o meu olhar... tudo bem do 1%, mas esse 1% lá atrás também foi grande, era grande. O que a gente percebeu aí, e aí toda a cadeia dos super ricos, tá vendo? Consumo ficou muito, muito forte. Então, assim, aí eu vou prestar o meu olhar para você, onde eu me questiono, porque de alguma forma os super ricos, eles são tendência de mercado, eles estão apontando para onde a gente está indo. Ele está apontando para onde a gente está indo. Então, o consumo da Porsche, o consumo de um carro de alto luxo, uma bolsa que você vai comprar, cara, aqui você vai pagar 20 mil, 30 mil, 50 mil numa bolsa, pode ter certeza que numa outra ponta, a de 10 foi para 20. Sim. Tá vendo? Sim. Porque ela valoriza tudo. Ele está apontando Claro. toda a cadeia ela favorecida. Sim. Infelizmente, as pessoas não observam isso. Porque não é sobre a população empobrecer. De alguma forma, esse pessoal está apontando para algum lugar e a cadeia está sendo favorecida. Eu não estou aqui falando nem defendendo a desigualdade social, não é sobre isso. Tem o lado bom e o lado ruim. Posso dar um exemplo, Guilherme, um pouco mais modesto que não um carro de luxo, por exemplo? Vamos falar de restaurantes. São Paulo é uma das cidades mais caras do mundo para você fazer um bom almoço, um bom jantar. O que explica isso? Tem muita gente com dinheiro em São Paulo disposta a pagar por um bom almoço, que acha normal almoçar e gastar R$500 no almoço por pessoa. E aí isso gera o efeito cascata que você está falando. Perfeito. Os almoços mais baratos também ficam mais caros. É porque efetivamente, eu estou falando em termos numéricos, em termos absolutos, tem muita gente com muito dinheiro, só para pegar o exemplo na cidade de São Paulo. Tem muita gente com muito dinheiro. E isso turbina esse segmento de restaurantes e, por tabela, gera um efeito na cadeia inteira. E é muita gente mesmo, Guilherme. Eu dei o exemplo do 1% e que eu estou pensando nos bilionários. Mas se a gente for falar só dos milionários, pode ampliar para 5%. 7% da população que tem milhões nas contas bancárias. Isso vai dar quase 10 milhões de pessoas. É muita gente. E aí você vai falar assim, e tem outros 150 milhões... com pouquíssimo, é verdade. E aí tem a questão da desigualdade no Brasil, que ela é muito grande. E na minha opinião, ela está aumentando, ela não está diminuindo. Tá. Cruel. Mas eu queria só deixar bem claro que você tem... eu não mencionei aqui, o setor financeiro. Eu ia falar dele aí. O setor financeiro, ele é um gerador de milionários absurdo. Pessoas que brincando ganham bônus no final do ano, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E para esse público é. E aí o pessoal já apelida de os Faria Limers, não é isso? São esses caras que saem e vão almoçar por R$500 por cabeça. E alimenta essa indústria. Então, assim, é isso que explica porque a gente tem um mercado de luxo tão acentuado, com todo efeito cascata que você gerou, para o bem e para o mal. Né, que você falou, para o bem e para o mal. Porque movimentar movimenta.
De novo, eu estou muito mais numa análise comportamental econômica, ou econômica comportamental, dessa movimentação desses extremos, tá? Do Minha Casa Minha Vida ter chegado nesse valor agora de teto, que deu. Você tem o custo da construção mais alto, você tem N situações, mas, cara, chegou num patamar interessante, nacional, porque agora não é mais regional, não é isso? Sim. Então, teve uma equidade desse valor, então equilibrou, né? Porque eu vejo, em minha perspectiva, uma mudança de comportamento social interessante e que poucas pessoas, às vezes, colocam atenção nisso, porque a consequência, o efeito de consumo, ele é o que menos me importa. O que importa para mim é a jornada que construiu esse efeito de consumo, seja para cá ou seja para lá. Tá vendo? Então você vê aí de uma pandemia do Bolsonaro, de uma política econômica do Bolsonaro, vindo aí de uma política da Dilma. Você vê uma transição do governo Lula, retomando aí o governo que furou o teto, né? Ele já entrou com a permissão no Congresso de gastar, Sim. Tá? Interessante. A gente vê movimentações no mundo de outras economias fortes, trazendo também alguns pontos de atenção, e o Brasil, que para mim é uma potência, tá vendo? E se a gente soubesse o que o Brasil representa no mundo, talvez a gente tivesse mais presente, mais orgulho e tomaria melhor conta do que é o nosso Brasil. Ele é uma potência muito forte, uma parte muito sensível da economia, mas esses extremos, essa política, e aí a gente tem visto aí o Haddad, o Lula, você falou da Argentina, o Lula na Argentina, a Dilma nos BRICS. Você vê o Lula indo mais uma vez na Argentina esse ano, tem eleição Sim. por lá, que tem um impacto grande na nossa economia, que tem, tá vendo? Como qualquer outro país, tem uma relação econômica forte. Então, assim, para onde a gente está apontando isso? Essa movimentação, esse comportamento econômico nosso, porque você foi para os extremos da alimentação, da boutique, de carro. Falei do carro porque é uma coisa mais sensível, mais evidente, mas toda a cadeia ela é favorecida. Então, para onde a gente está apontando? Porque a gente está no primeiro ano do governo. Sim. A gente tem mais 3. Tem mais 3. Eu não tenho medo do governo Lula, mesmo porque a gente já conhece o Lula. Sim. A gente já conhece o Lula. Então, assim, o que vai fazer, você trouxe muito bem, um Congresso Nacional, ele derruba ou não um presidente. Mas para onde a gente está apontando? Olha, Guilherme, eu tô otimista. A gente está num momento que o protagonismo está com o Congresso, para o bem e para o mal, com a qualidade que a gente sabe que a gente tem de Congresso. A gente está num ano, por exemplo, debatendo uma reforma tributária. Aí eu queria só fazer um parênteses. A má notícia para os super ricos é que eles vão pagar mais impostos. Tá? Aliás, não só eles, nós vamos pagar mais impostos. Se alguém tem alguma dúvida para sustentar tudo isso, pagaremos. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, não precisa ter mais. Mas voltando ao que eu estava falando, estamos debatendo uma reforma tributária que, nunca vai ser ideal, a dos sonhos, mas vai simplificar, vai melhorar o clima de negócio no Brasil. Estou otimista. Nós estamos aprovando um tal do novo arcabouço fiscal, que também não vai ser um milagre para as contas públicas, mas vai dar alguma previsibilidade para esse governo. Os juros começaram a cair e, assim, acredite, essa queda de juros a gente vai perceber como ela vai ajudar a economia, não é no ano que vem, 2024, 2025, 2026. O que, aliás, do ponto de vista político para o governo é o melhor cenário, que é chegar na próxima eleição com a economia melhorando. Lá em cima. Não à toa se especula muito que o próximo candidato do governo é o próprio Fernando Haddad, porque se a economia der certo, quem brilha é o ministro da Fazenda. Faz todo sentido, né? E então, Guilherme, eu sou muito pragmático quando eu converso com os empresários de todos os setores, independentemente da preferência ideológica de cada um. Eu acho que o Brasil tem um caminho a percorrer, tem um governo que, obviamente, é um governo que gasta mais do que eu gostaria, como economista liberal que sou, que é um governo que vai tributar mais a sociedade do que eu acho que seria o necessário, mas é um fato, pagaremos mais impostos, mas nada disso vai impedir quem quer empreender, quem quer ganhar dinheiro, quem quer investir, de continuar tocando seus negócios, ganhando dinheiro. Então, por mais que se mude, o meu ponto o meu slogan que eu sempre uso desde o Fernando Henrique Cardoso. Primeiro, o Brasil é maior do que qualquer governo.
Se você tiver um bom negócio, uma boa ideia, quiser empreender, as oportunidades estão aí. Você tem oportunidades para todos os níveis de renda. Se tiver que ganhar dinheiro com a alta renda, você vai ganhar. Se quiser ganhar dinheiro com a classe média, você vai ganhar. Se quiser ganhar dinheiro com a classe baixa, você vai ganhar. Desde que você tenha um negócio que se sustente dentro do seu público-alvo. Então, eu não prevejo nenhum desastre parecido com o da Argentina e continuo achando, e quando a gente olha para a América Latina, que eu acho que a nossa base de comparação é a América Latina, não tem nenhum país com mais oportunidades do que o Brasil. Nenhum. Acho covardia quando alguém fala, mas o México... Não tem México, não tem Argentina, não tem Chile. Assim, é incomparável o tamanho da oportunidade que você tem no mercado consumidor brasileiro. Então, eu diria o seguinte, a não ser que você queira ir para o primeiro mundo, mudar de vida completamente, a oportunidade na América Latina está aqui. Então, eu não perco uma noite de sono com o governo Lula. Acho que a gente vai continuar ganhando dinheiro. Eu continuo ganhando dinheiro do mesmo jeito, Luiz, que eu ganhava no governo anterior. Tem uma coisa aí, você trouxe aí, que sobre lastro financeiro, pagar mais imposto. Porque, assim, de novo, eu estou aqui agora com o economista, estou trazendo alguns pontos aqui que eu quero ouvir. Essa moeda digital agora, eu esqueci o nome dela. Drex. Drex. Nome interessante. Drex. Né? Ela vai ter uma movimentação, assim, estou fazendo uma associação do Pix, sim, tá? Que foi um grande sucesso, sim, né? Mas como é que é? Drex. Você imagina o seguinte, a segurança, não quero falar da segurança, não quero ir para esse lugar, tá? Porque isso o próprio governo vai se responsabilizar por educar e por trazer esse valor para o mercado. Mas você já imaginou o quanto de quanto de dinheiro vai aparecer? E se aparece dinheiro, você tributa mais? Sim. Você está me entendendo? Sim. Então, assim, o próprio Pix, tá entendendo? Porque o Pix, para a gente, é facilidade. Para o governo é lastro. Mas tem algum... exatamente. Sim. Para o governo é lastro. Então, assim, está subindo recolhimento de imposto. Sem dúvida. Tá me entendendo? É a tecnologia ajudando o governo a tributar. Perfeito. É isso. Então, o Drex agora ele vai vir com uma movimentação forte, que eu estou só trazendo assim, para que para as pessoas que nos ouvem ali, buscar olhar para além do que se ouve na mídia e buscar questionar as próprias movimentações do governo, que eu não estou dizendo se é boa ou ruim, mas vou usar a palavra que você usou, as oportunidades que se tem nessas movimentações. Sim. Tá entendendo? Porque vai aparecer dinheiro, vai ter tende a potencializar, trazer maior segurança nas transações, mas trazendo mais segurança, vai ter tributação. Então, assim, isso vai ter um lastro financeiro interessante que, de alguma forma, e de novo, não vou falar de gasto público, não quero falar sobre isso, né? Só estou trazendo um olhar para você como economista, porque isso sustenta, isso é um pilar que vai sustentar que até então não tinha. Sim. Concorda? Concordo, totalmente. Faz sentido isso? Faz sentido. Isso tem impacto de fora? Tem um impacto real, não tem? Guilherme, eu sou muito realista. A gente vai pagar mais imposto. A tecnologia cada vez mais vai nos vigiar nesse sentido. Isso é fato. Tributar mais. Mas não acho que isso vai chegar a um ponto de inviabilizar negócios. O Brasil é um país caro para se fazer negócio? E não é só carga tributária, é tudo, é burocracia, que também tende a melhorar com tecnologia, de alguma forma. Tem um outro ponto que a gente não abordou aqui, que eu posso falar rapidamente, que é a insegurança jurídica. O Brasil, ao olhar de muito estrangeiro, é um país que, será que dá para confiar? Será que o meu contrato vale mesmo? Ou o juiz que vai julgar, o Supremo Tribunal, seja lá o órgão, vai mudar de ideia? O Brasil tem esse problema mesmo. Agora, para nós brasileiros, estamos acostumados com essa maluquice que é esse país, eu acho que dá para tocar o barco. A gente brinca que o Brasil não é para amadores, né? Então, o Brasil não é a tranquilidade da Suíça. Aqui, fazer negócio está sujeito a solavancos políticos, econômicos, financeiros, tributários, jurídicos. Aqui eu até brinco e falo assim, de tédio a gente não morre aqui. Agora, dá para ganhar muito dinheiro, independentemente se a carga tributária vai ser alta, não vai ser alta, se a gente vai ter que sempre sustentar
governos que são perdulários, que gastam demais. Isso é uma realidade. E não é do Brasil, é da América Latina como um todo. É cultural, né? Isso é ponto que muito me chama a latino isso. atenção, Você Luiz, falou de meio ambiente também, né? Sim, É outro ponto de outro atenção. ponto importante. Né? E que os próximos anos isso deve Cada ficar, vez mais. deve ficar muito evidente. Sim. A própria política desse governo tende a trazer muita luz para esse olhar que acaba também trazendo um certo investimento. Sim, Né? Porque o investimento não é para o setor. As pessoas precisam ouvir que impacta toda a cadeia. claro. Né? Pode até ampliar para o ESG, que é a siglinha da moda aí, né? Vai pegar todo mundo, questão social, ambiental, governança. SG para mim é o frescobol que virou... É. Mas fala aí. eu queria Mas trazer um verdade. ponto a respeito das criptomoedas. Tá. Você falou de moeda digital, da nova moeda, da insegurança das transações ou do monitoramento delas. Como é que a gente pode ser impactado ou não? Porque eu vejo as criptomoedas crescendo no mercado financeiro. As pessoas antigamente tinham mais insegurança do que elas têm hoje em relação a essas transações, mesmo ainda não sendo fiscalizadas, Exato. não Regulamentadas, tendo regulamentadas. E aí eu queria entender, no seu ponto de vista, qual que é o impacto disso para o nosso mercado, para o mercado imobiliário, se você acredita que isso vai ser regulamentado, se as pessoas Sim. em breve... podendo ser fiscalizadas com a nova moeda digital, se elas tendem a migrar para as criptomoedas que ainda não têm essa fiscalização e essa regulamentação, como é que você vê esse movimento e como que isso pode impactar no nosso Mas não mercado deixa de ser imobiliário? um blockchain, uma movimentação digital do próprio governo, né? Sim. Então, Giovana, quando a gente fala de criptomoedas, ela ainda é para muita gente uma grande caixa preta. Né? A questão do blockchain, o que está por trás dela. Mas acho que você tocou no ponto central que para mim interessa do ponto de vista econômico-financeiro, que é isso não é regulamentado. Então, hoje, quem entra nesse mundo tem que estar ciente dos riscos que está correndo. Porque não tem o PROCON para você reclamar depois. Sim. Não tem o governo, não tem o Banco Central, não tem nada. Então, esse é o ponto número 1. Mas, claramente, é um movimento global, aí não é só do Brasil, mas é do Brasil, inclusive, por meio do Banco Central, de regulamentar, criar regras para dar segurança ao que está por trás. Porque a tecnologia ela é muito bem-vinda. Sim. O problema é que você hoje entra numa grande caixa preta, assim, um abismo que você não tem segurança nenhuma para se investir. O que é muito diferente do real digital, da moeda digital que a gente está falando, que é algo que já vai nascer com a chancela do Banco Central. E aí a migração do papel moeda para o real digital ela vai acontecer da noite para o dia. Na minha opinião, ela vai ser muito mais rápida do que as pessoas estão imaginando, como foi com o Pix. O brasileiro adere muito rapidamente à tecnologia. A gente tem hoje mais aparelhos celulares do que brasileiros. Então, tudo que a gente faz pela tela do celular é altamente difundido. E aí não tem classe social, não tem barreira. Todo mundo tem um smartphone, essa que é a verdade. Pode ser o mais moderno, menos moderno, não importa. Todo mundo tem, é uma realidade. Então, acho que a adesão ao Drex, né, que vai ser o real digital, vai ser muito rápido, com impactos em diversos segmentos da economia, inclusive em segmentos bancários. Aliás, Guilherme, eu estava ouvindo recentemente vários especialistas nessa questão digital. Sabe qual vai ser o primeiro uso do Drex? Não vai ser para as pequenas transações. Pequenas transações vai continuar com o Pix. Vai ser para as grandes transações. Tudo a ver com o setor imobiliário. Isso que eu ia falar. Tudo a ver com o setor imobiliário. Você vai comprar um imóvel com o Drex. Então, você vai comprar um imóvel com o Drex, você vai ter uma segurança de compra muito mais rápida. Sem dúvida. Tá vendo? Então, entenda que a agilidade gera um movimento, gera uma agilidade, gera uma segurança. De novo, impacto em toda a cadeia. Elimina uma parte da burocracia tão forte do mercado imobiliário, totalmente né? forte. Tempo real. Tempo real, tá vendo? E, de novo, não é sobre... nosso olhar é do todo, né? A gente está trazendo aqui um olhar do todo de algo que a gente entende, o que você está trazendo para a gente, que a gente está provocando, que pode ajudar, ou que pode contribuir para essa movimentação econômica do Brasil e até para que as pessoas que assistem a gente, o corretor, o gestor, o profissional do mercado, amplie. De novo, para mim, o importante é ampliar o olhar, porque às vezes a gente fica muito restrito numa informação resumida.
né? Vai lançar o Drex. Tá, mas qual é o impacto disso para a cadeia? Porque, para mim, Luiz e Gil, não pode estar bom para você se está ruim para mim. De alguma forma, para estar bom, precisa estar bom para todo mundo. Sim, Né? Porque sim. o impacto, ele é na cadeia. É claro que vão ter partes mais sensíveis que vão aproveitar melhor essa movimentação, claro que vão. Mas, de alguma forma, o mercado está em movimento. Sim. Né? Ele está em movimento. Você trouxe aí no caso da pandemia, que acelerou 10 anos, mas algo que já estava aí. Tava, é. Já ia acontecer. Só acelerou que... mesmo. É. Tá entendendo? De fato, acelerou. Acelerou e a gente vê o mercado imobiliário, eu vou dizer por mim, a quantidade de oportunidades. Você falou aí de mercado de tecnologia. Cara, tem muita oportunidade. É porque às vezes as pessoas pensam que só existe uma porta. Ah, é só isso. O mercado, ele dá sinais de mudança. É igual eu gosto muito da analogia da chuva. Não começa a chover do nada. O tempo ele vai fechando o tempo, vai ficando nublado, vai ficar sendo acinzentado. Ele te dá um certo tempo, por menor que seja, ele te dá sinais, te dá evidências que algo está acontecendo. Você precisa começar a interpretar, começar a ler. Não somente o mercado brasileiro, mas o mercado brasileiro, o agronegócio, o varejo, o automobilístico, o microempreendedor. Pergunta hoje na sua cidade quantas empresas se abrem hoje. Pergunta como é que está a movimentação de consultorias no próprio Sebrae. Vai nos núcleos comerciais, ver o que está acontecendo, se as pessoas estão se movimentando. Porque não adianta ficar também só de braço cruzado, recebendo a notícia. Cria a notícia, movimente-se atrás da notícia. Entendendo? Porque tudo isso movimenta, tudo isso você gera uma antecipação. E eu vejo que o mercado imobiliário, o corretor, o gestor, precisa ter esse olhar, tá entendendo? Diferenciar. Porque tem muita coisa acontecendo debaixo dos nossos olhos, Sim. Né, Luiz? Tem, e aí, Guilherme, tem uma coisa muito bacana que o IQR faz, que é a área de educação. Você pega os números do Sebrae, eu converso muito com o pessoal do Sebrae, o Brasil continua abrindo milhares de empresas todos os dias e fechando também. Por que abre tanta empresa e fecha tanta empresa? Abre muita empresa porque o brasileiro tem a veia empreendedora, está sempre buscando oportunidades, às vezes até pela falta de oportunidades no mercado de trabalho, como todo cara vai e empreende, às vezes até por necessidade, não é nem porque ele está com uma ideia e tal. Mas o meu ponto aqui é por que fecha tanta empresa no Brasil? Normalmente é porque faltou o básico de uma boa educação que geraria um bom planejamento, né? O cara estudar o mercado antes, entender onde ele vai atuar, e simplesmente sai fazendo, a chance de dar errado é muito grande. Então o Brasil ele tem muita oportunidade para quem quer empreender, mas ele tem muito risco para quem não sabe empreender. Mas eu acho que isso é um mal, e aí eu vou generalizar, do brasileiro. Porque, por exemplo, trazendo para o mercado imobiliário, a gente vê muitas pessoas que ingressam no mercado dessa mesma forma. Por falta de oportunidade, sem saber o que está fazendo, né? E entra e não consegue se estabelecer. Então, não busca uma educação anterior, se qualificar para aquilo, né? Exatamente. Da mesma forma que abre e fecham empresas todos os dias, a gente tem entrada e saída de profissionais no mercado todos os dias por essa falta de desenvolvimento. Luiz, né? Quando que a gente vai aprender, e aí eu trazer a provocação para todo mundo, quando que a gente vai tomar consciência de uma forma mais prática, ampla, que a educação é a melhor economia, o melhor pilar de sustentação no curto, médio e longo prazo. Porque é a educação financeira, econômica, política, imobiliária, que vai te dar a lente de novos olhares, novas perspectivas, né, e as oportunidades que estão. Porque, de novo, a gente gosta muito de olhar o passado do governo, né? O governo fez isso e aquilo, tá? Mas e olhar o nosso passado? O que a gente aprendeu? O que a gente evoluiu da nossa educação, né? Porque o governo nada mais é do que o nosso próprio reflexo. Sim, né? Sim. Então, assim, e você tem, de novo, eu penso, e pelo tempo que a gente tem de relação, você trouxe isso muito forte. Cara, o corretor de imóveis precisa ser um educador financeiro. Não deveria escutar a economia simplesmente uma economia de manchete ou de vitrine. Né? Dentro da sua possibilidade, aprofundar mais. Antigamente, na minha época, né? Você não tinha um Luiz para trazer de uma forma mais
simples, mas de uma forma que eu pudesse entender a economia. Hoje tem, Luiz, tem, você está no YouTube, você está lá na sua conta do Instagram, você está o tempo todo, você traz essa movimentação. Cara, também estica, vamos lá também. A gente está num papel de passividade, né? Esperando as coisas chegarem, esperando a informação. Né, Luiz? Não, mas é verdade. Ô, Giovana, se os corretores entenderem, e acho que entendem, de que quando o comprador, o cliente está lá, conversando com ele, mostrando o desejo de realizar um sonho de comprar um imóvel, seja para investir ou para morar, de que ele está certamente diante da maior decisão financeira da vida dele e que ele precisa ser ajudado naquele momento, a hora que eles entenderem isso, vai ficar tudo mais fácil. E aí, quando você entende isso, automaticamente, qual decisão eu, corretor, tomaria? Vou buscar informação, vou buscar educação para que eu possa educar o meu cliente. Eu tenho que estar preparado para ajudar o meu cliente nessa jornada de decisão. Entender a parte financeira também, Sem né? dúvida. Econômica da venda, e não só o comportamental ou o lado de negócios, mas a economia por trás daquilo, né? Questão financeira. Se o Guilherme falou agora há pouco que hoje o que atrapalha, o que trava o mercado é porque o crédito está caro, a pergunta que eu faço provocativa aqui é: o que o setor imobiliário tem feito para ajudar o cliente final a destravar esse problema? Ou você fala para ele: ah, legal, você escolheu o apartamento, eu te mostrei, você gostou desse, agora chegou a hora de pagar, se vira, procura o seu banco. Se vira, procura o seu banco? Você não vai participar disso? Eu acho que é nesse momento que eu tenho que pegar o cara pela mão e tentar facilitar ao máximo a vida dele. Qual é o seu diferencial na hora de resolver o grande nó da venda, que é o crédito? Ou não, esse problema não é teu. É o problema dele com o banco dele. Eu não sei, é só uma provocação que eu deixo Excelente aqui. provocação, excelente provocação, Exatamente. até para a gente assumir a responsabilidade e aí eu vou ampliar, de ter parceiros, porque às vezes você pode não ter o conhecimento profundo, mas criar uma rede de parceiros, Perfeito. né, onde não é sobre o quanto que eu vou ganhar é o quanto meu cliente ficará seguro, o quanto que eu irei contribuir para a tomada de decisão, seja de comprar ou não, mas assegurar que essa tomada de decisão do meu cliente seja de forma clara, não seja de uma forma intuitiva, impulsiva. E esse processo, né, de educação, de ajudar o cliente, mesmo que ele não compre, ele se sentindo seguro, eu acredito que retroalimenta o processo inicial novamente. Sem porque dúvida. você ter um papel de um profissional que está te orientando, não só intencionado na compra, você confia nele. Pode não ser o seu momento agora, mas você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém e que por aí vai ter um efeito cascata, né? Vai retroalimentar. Então, tem um impacto em toda a cadeia, igual já foi falado, nesse processo de educação e não só na venda em si, em mostrar um imóvel e assinar uma proposta. Não temos de sair acho que assim, Luiz, pra gente, assim, a gente tem que sair, e aí eu acho que assim, a gente tem que sair do feijão com arroz no sentido da justificativa, da reclamação e do olhar negativo. Eu acho que você faz um papel, mais uma vez, você tem um olhar isento, que não importa o que esteja acontecendo, você vai trazer o seu olhar claro, técnico, tá entendendo? Mas não olhar do desespero. Você vai ampliar, tá entendendo? Você vai ampliar para que tenha algo para além disso que está acontecendo. Tá entendendo? Acho que esse papel você faz isso muito bem. Eu lembro uma vez que a gente gravou lá no Itaim, não sei se foi um podcast, um vídeo, que a taxa de juros estava baixa e que, de novo, a taxa de juros estava baixa, muita gente estava inseguro. A taxa de juros está alta, muita gente está inseguro. Então, assim, a insegurança é da ausência da educação. Perfeito. Não é? Ela sempre vai existir. Ela sempre vai sem existir. dúvida. Ainda bem que existe Luiz Arthur Nogueira para poder estar compartilhando e prestando o seu olhar para explicar. Luiz, eu queria assim, eu não quero não falar nesse QRCast sobre mercado americano, tá, que eu falei no início, sobre o dólar como uma possível não mais moeda de reserva internacional, tá? Só para a gente também trazer esse olhar para quem nos ouve, nos assiste aí, o que você está vendo disso aí? Tá.
Mercado americano. Recentemente, os Estados Unidos foram, inclusive, rebaixados, né? Pela Fitch, a nota... Eles sempre são AAA, né? O AAA que fala. Tiveram um rebaixamento. Guilherme, Estados Unidos são uma economia deficitária, ou seja, governos que gastam mais do que arrecadam. Aliás, nisso eles se parecem muito com o Brasil há muitos anos. Aí alguém vai falar assim, então por que lá em tese não é um problema e aqui é? Porque todo mundo financia os Estados Unidos. O dia que o mundo, hipoteticamente ou utopicamente, se mobilizar e falar assim, chega de financiar esse país que só gasta, aí a história muda. Mas o mundo inteiro financia. De que forma? Todo mundo compra títulos públicos americanos. Então, enquanto o governo lá for financiado, eu vejo com baixíssima preocupação esse tipo de notícia. Nossa, está super endividado, o Congresso tem sempre que autorizar um gasto a mais. Não vejo problema nenhum. Enquanto o mundo acreditar que tem que financiar os Estados Unidos. Se eu acho que o mundo em algum momento vai mudar de ideia, acho que não sei se estaremos vivos aqui para isso. Legal. E aí, chegando na questão do dólar. Desde que acabou o padrão ouro e que o dólar virou a principal reserva de valor do mundo, o dólar é o ativo em que todo mundo corre para ele quando dá um pânico. Então, vamos pegar um exemplo concreto. O Putin atacou a Ucrânia. Além do efeito no petróleo que subiu, qual foi o efeito imediato? O dólar subiu no mundo inteiro. Deu pânico, todo mundo vai lá e compra dólar. Porque todo mundo se sente seguro comprar dólar. E aí você pode comprar o próprio papel moeda, como você pode comprar um título público americano que você está comprando dólar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, o dólar é a maior reserva de valor. Aí você tem a emergência de uma China, que daqui a alguns anos, em termos de tamanho de economia, vai até ultrapassar a americana. Mas não em termos de PIB per capita, que é você pegar a economia e dividir pelo número de habitantes, porque tem muito mais chinês do que americano. Então os Estados Unidos vão continuar sendo o país mais rico, mesmo que a China ultrapasse em termos de tamanho de economia. A China está querendo o quê? Mostrar que, olha, o mundo vai ficar sempre dependente do dólar, dá para fazer negócios em outras moedas. Então, dá para fazer em euro, dá para fazer na moeda chinesa, em qualquer outra moeda, futuramente, quando for regulamentado em criptomoedas, acho que tudo isso é viável. Se eu acho que isso vai acontecer no curto prazo, não. Eu acho que isso é um debate para daqui a 10 anos, sinceramente. De vez em quando a gente vê até o presidente Lula falando, não, temos que tirar o dólar e fazer... Vamos só fazer um raciocínio simples? A China hoje tem 2 trilhões de dólares em reserva em dólar. Então, enquanto a China continuar garantindo a reserva dela na moeda americana, isso não vai mudar. Então, acho que teria que partir da própria China e dizer assim, não, agora eu vou comprar euro, vou comprar moedas dos países latinos. Se a China, que é a maior interessada, não faz isso, por que o restante do mundo faria? Sabe o que eu estou rindo aqui? Porque sempre pôde ter reserva financeira em outra moeda. Sempre. Até hoje pode. Por que não faz? Né? Então, assim, isso é o famoso cidade mágico. Exato. Porque você pode, até agora pode. Mas por que está no laço americano? Por que a China compra tanto dólar? Né? É interessantíssimo, Essa é a cara. pergunta. Luiz, valeu, cara. Mais uma vez estar aqui com a gente no IQR, no QRCast. Nesse momento aí, de um novo governo, de movimentações econômicas, políticas, mercado imobiliário sempre sensível. E o que mais eu aprendo com você é a forma de olhar para o mercado, mas sempre pegando os extremos, ampliar esses extremos. Trazer a provocação, tá? O que tem depois disso? Tá vendo? O que tem depois disso? E a sua imparcialidade. Tá? Então a gente viu, eu te acompanho, em governos diferentes, você manteve a sua imparcialidade, a sua seriedade, preservou toda a tua carreira brilhante, tá me entendendo? E acredito que isso é a potência do Luiz Arthur Nogueira para os próximos meses, para os próximos anos, e vamos precisar cada vez mais de você, trazendo essa educação financeira, trazendo esse olhar ampliado, para que a gente consiga ter essa educação prática, tá entendendo? Porque é esse gatilho que você traz para a gente que faz a gente se movimentar, a gente agir. Então, é esse movimento que a gente, aqui com o QRCast, busca conectar mais pessoas dentro desse movimento, do movimento da educação, da divergência que vira-se convergência. Não é sobre eu estar certo e você errado. Não é sobre eu ser de direita ou de esquerda, ser alto ou ser baixo.
é sobre a gente respeitar a individualidade de cada um, olhar essa individualidade em busca, cara, o que eu posso aprender ali? O que eu posso aprender ali? Porque ali tem um aprendizado, tem uma consciência ali que a gente pode trazer. Então, vamos contar mais vezes com você nesse nosso movimento aqui de educação, sempre em busca da divergência, porque é nela que nós vamos ter uma convergência e a nossa evolução para o mercado imobiliário, para as pessoas, para a economia, para o mundo. Então, obrigado aí pela sua participação, mais uma vez no QRCast. Gil, foi irado, sempre um aprendizado sempre muito bom ouvir o Luiz. Muito bom esse nosso bate-papo, tenho certeza que quem está com a gente até agora pôde ampliar alguma coisa, ou pelo menos se questionar sobre alguma coisa do que foi proposto aqui, e aí a partir do questionamento surge a curiosidade para poder entender um pouco mais. Isso aí. Então, para você que ficou com a gente até agora com o conteúdo do Luiz, eu te convido para favoritar, se você ainda não favoritou, e deixar os seus comentários aqui embaixo. Segue a gente lá no Insta do QRCast, no Insta do Guilherme. Segue o Luiz também nas redes sociais dele. Tenho certeza que a gente vai poder contribuir com você, tanto para esse assunto da economia, como para outros também. E aí, Luiz, para fechar, eu queria saber de você uma frase para você deixar para quem está nos ouvindo. Algo que possa inspirar, algo que possa motivar, algo que é marcante ou importante para você, compartilhar com a nossa audiência. Antes de falar a frase, eu queria agradecer pelo convite, Guilherme, Giovana. Parabéns pelo espaço aqui, belíssimo. Toca da Raposa! Muito legal, a Toca da Raposa. Então eu queria encerrar com uma frase que é a frase que eu costumo encerrar as apresentações que eu faço em palestras, eventos, que eu até mencionei aqui durante o bate-papo, que é: o Brasil é maior do que qualquer governo. Então, minha sugestão, deixa um pouco as questões ideológicas, políticas de lado, vamos focar nos nossos negócios, porque o Brasil é um país cheio de oportunidades e dá para ganhar muito dinheiro aqui. Show!